Alô? Paz, queridos. Boa noite. Boa noite quem está em casa. Sejam todos bem-vindos. Queria orar antes da gente começar a palavra. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui, que o Senhor tem ministrado através dos louvores. Obrigado pela tua presença nesse local. Possamos estar realmente na dependência do Senhor, possamos estar entregando todas as nossas necessidades a Ti e que possamos ver supridas a cada manhã, a cada dia, e que ainda essa noite possamos estar ainda mais presenciando do Teu amor e da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Essa noite a gente vai continuar a falar sobre os valores da igreja e hoje nós vamos falar sobre a presença de Deus. Como esse cântico foi dito, toque dos céus, toque do Senhor, e nós iremos ministrar hoje sobre o valor focados em sua presença, focados na presença do Senhor. Eu estava estudando para essa palavra, né? E eu fui lembrando, e alguns que estão aqui são mais velhos, não só de idade, mas de igreja. Alguns são novos e já são velhos de igreja. E eu estava lembrando o quanto, quando eu me converti com 15 anos, e eu comecei a presenciar a presença de Deus, e eu lembro que depois de uns 2 ou 3 anos já na igreja, nós tivemos um tempo de muita presença do Espírito Santo. É um manifestar da presença do Espírito Santo muito intensa, o agir do Espírito Santo. E durante muitos anos nós tivemos isso, mas depois isso começou a se esfriar, parecia que ela tinha sumido. Não sei quantos lembram, quantos sentem isso e quantos lembram que estão aqui, que foi sumindo, parece que desapareceu essa presença manifesta de Deus. E nós vamos percebendo ao longo da história da igreja, a sensação que eu tenho é que foi desfocado do real motivo de estarmos aqui, vivendo nessa terra pelo qual nós fomos criados, que é adorar a Deus. E é como se tivesse tido uma transição de Deus para o homem, no sentido de experimentarmos apenas os milagres e os dons. E a presença do Senhor se colocada como se fosse a segundo plano. É como se nós quiséssemos, assim, estou falando de forma geral a igreja, tá? Brasileira. É como se nós tivéssemos muito e nós quiséssemos muitos dons e as habilidades, mas nós não quiséssemos aquele que nos dá os dons e as habilidades. Nós quiséssemos a salvação, mas nós não quiséssemos o Salvador. É como se tivesse uma mudança aí, uma mudança de mente. E o que nós precisamos e o que é o nosso real motivo de estarmos aqui, o nosso primeiro ministério, é o Senhor Jesus. É a busca da presença de Deus. Não podemos transferir para o homem. É uma linha muito fina, porque quando a gente vê a manifestação da presença de Deus através de milagres, através de dons, a gente tende a, nossa, eu quero isso, eu quero buscar mais isso, eu desejo mais isso. Mas mais do que isso, que são as manifestações, nós precisamos desejar o Senhor. Ele é o nosso primeiro ministério, é o Senhor Jesus, o foco no Senhor. Então, por isso que a palavra de hoje é focados em sua presença. Quando a gente está focado, o que significa focar? Significa estar concentrado em algo nítido. Dentro da psicologia, a gente fala que quando a gente vai para uma terapia, a gente vai focar em algo e a gente vai trabalhar exaustivamente aquele assunto. Então, focarmos na presença de Deus significa buscarmos intensamente a sua presença, estarmos ali, buscando, tendo fome, sede pela presença de Deus.
Quantos esses dias têm sentido isso? Eu tenho sentido muita fome de Deus. A sensação que eu tenho é que às vezes nós focamos muito nas coisas, sabe? Nas necessidades diárias. E quando a gente esquece de focar no que é o principal, a nossa vida passa assim, sem ser percebida. Né? E se nós focarmos só no que nós desejamos, nós vamos passar uma vida, não queria usar essa palavra, mas eu vou usar, de miséria. Porque nós não vamos aproveitar tudo aquilo que Deus quer nos dar de presente. Nós vamos receber apenas as sobras, o que vem à nossa mão. Mas quando a gente busca intensamente, de todo o coração, a gente experimenta algo sobrenatural. Amém? Vocês querem receber? Amém. E aí, lembrando, né? O Tiago falou um pouquinho disso no início. No passado, o povo tinha essa busca intensa pela presença do Senhor. Eles buscavam a presença manifesta de Deus. E eles alcançaram. Quando eles estavam, antes de ir para o deserto, eles passaram pela experiência de ter as suas casas colocado o sangue do Cordeiro sobre as suas portas. E a presença manifesta de Deus estava ali. Eles depois experimentaram, quando eles estavam no deserto, a presença de Deus através daquela coluna de fogo, através da nuvem, através da manifestação do agir de Deus. E eles foram experimentando, eles tinham a direção e a presença de Deus de dia e de noite nas suas vidas. E quando nós falamos sobre a presença de Deus, nós estamos falando sobre focar em uma visão real, que é a presença de Deus. É a manifestação concreta do Senhor sobre a nossa vida. E nós damos atenção a isso. A nossa primeira atenção precisa ser realmente ao Senhor. Quando isso acontece, a nossa vida é transformada e nós somos invadidos por algo diferente. Algo novo, algo vivo, que nos faz querer ter mais, que nos faz ter vontade de ter mais, de buscar mais, porque a gente vai ansiando. É uma fome, sabe? Como a gente tem o ciclo natural, né? A gente passa pela fome e a gente se alimenta, e depois a gente passa algumas horas sem se alimentar, depois sente fome de novo. É como se a presença de Deus fosse continuamente essa fome que a gente precisa sentir por Ele. Amém? E aí, assim, Deus pode, que é o que eu queria trazer muito hoje para vocês, é que a presença do Senhor sobre nossa vida pode se manifestar de diversas formas. Talvez você ache que a presença do Senhor sobre a sua vida só vai se manifestar quando vocês estiverem buscando a palavra de Deus, ou quando vocês estiverem em intercessão, ou quando você estiver em oração, mas o que eu quero trazer é que nós também carregamos algo particular e que Deus se manifesta a nós de forma particular. Às vezes a gente deseja muito que Deus fale conosco, trazendo algo do Espírito Santo, uma revelação. Talvez você deseje que... Isso é um desejo que a gente pode ter, mas o que eu quero dizer é assim, nós desejamos ver anjos, ver a manifestação. Mas talvez Deus fale especificamente com você de outra forma. E você fica lutando para experimentar Deus de uma forma que não é o que Ele quer falar, ou que Ele não vai diretamente falar com você. O que eu quero dizer com isso? É que você tem uma linguagem própria que Deus se manifesta na sua vida. Sabe as linguagens de amor? Deus também fala com você através da linguagem de amor. Ele fala com você através da sua linguagem de amor. Sabia disso? Se você tem a sua linguagem de amor é presente, Ele vai te presentear. E Ele vai te dizer que Ele se importa com você. Se a sua linguagem de amor é palavras de afirmação, Ele vai trazer palavras de confirmação do seu amor por Ele na Bíblia.
Ele vai chegar pessoas perto de você que vai confirmar esse amor. Isso é a presença de Deus. Manifesta através do que nós podemos receber. Vocês são únicos e têm características próprias que ninguém vai ter igual. Então, é essa forma que Deus vai se manifestar. Eu lembro de muitas experiências minhas com relação a como Deus fala comigo. Eu amo louvor, eu amo adoração. Eu não canto nada. Conhece chuchu? Que quando mistura com outros alimentos pega o gosto? Eu sou assim. Se eu ficar perto de um contralto, eu vou tentar ser igual ao contralto. Se for para um tenor, eu vou tentar ser. Se eu for para um soprano, eu vou. E se a pessoa fizer um negócio agudo, eu vou junto e vai sair horroroso. Quem estiver perto de mim vai falar, que é isso? Para de cantar agora. Mas eu sei que Deus não se importa com isso. Mas é a forma como eu sinto a presença de Deus. Então, todas as vezes que eu quero fazer uma devocional, não é só eu pegar a Bíblia e ler o texto. Eu preciso ter louvor. Eu preciso ter adoração. E eu lembro de muitas vezes onde eu experimentei Deus dessa forma. Onde eu pude sentir a presença de Deus. Eu lembro de experiências dentro de ônibus. Uma vez nós fomos para Lagoinha. Eu acho que o Júnior e a Paty que estavam direcionando essa viagem. Eles eram da presbiteriana, e nós fomos no encontro de dança. Patrícia, Júnior não. Júnior não foi Patrícia. Nós fomos no encontro de dança. E eu lembro até hoje que na volta, a Paty, ou uma das meninas, colocou um DVD novo do Diante do Trono. Todo mundo estava dormindo, porque estava todo mundo morto. Eu não conseguia dormir, eu só conseguia louvar. Eu me derramei ali, Deus falou muito comigo. Deus ministrou o meu coração muito. Então, todas as vezes que eu coloco louvor, que eu paro um tempo para fazer a minha devocional assim, Deus ministra o meu coração. E Deus tem algo específico que Ele ministra de forma específica a sua vida. Talvez seja no momento de intercessão, talvez seja no momento de oração. Deus sabe como Ele pode falar com você. Esteja atento, porque Deus quer te falar com você do jeito que você recebe. A linguagem de amor fala disso também. Você pode receber do Senhor através da sua linguagem. E uma outra forma é que nós podemos nos relacionar com Deus, além disso, também com criatividade, com artes, também através da natureza. Deus pode falar através trazendo a sua presença às nossas vidas, através da natureza, através das artes. Eu lembro até hoje, quando nós fomos para Bethel, nós estávamos em um culto. O primeiro culto que nós fomos, tinha muita presença de Deus naquele lugar e foi muito real. E depois nós tínhamos que transicionar por vários cultos. E eu lembro de um culto que nós fomos e que tinha um rapaz assim sentado perto de nós. E eu não conseguia cantar, não conseguia adorar, eu só conseguia ficar olhando para o menino. Chegou uma hora que eu falei assim, vou avisar o Tiago por que eu estou olhando tanto para o menino, senão o Tiago vai falar assim, o que você está olhando para esse rapaz aí? E eu falei, Tiago, eu só estou olhando porque eu estou assim, impressionada da dança. Ele dançava, ele estava no lugar dele, ele não estava lá na frente, mas o menino dançava, que eu nunca vi um rapaz dançando como ele. E o Tiago falou, ele faz parte da equipe de dança dos homens lá da escola. Eu fiquei impressionada como o rapaz dançava. E aquilo me chamou a atenção e Deus foi falando comigo. E nós íamos experimentando coisas diferentes ali. E eu participei de um grupo de mulheres durante um ano, o segundo ano que nós estávamos lá. Ela era já da Bethel, é uma brasileira, mas está há muitos anos lá. E nós éramos, as meninas eram as estudantes ou esposa, igual eu, uma outra, que os maridos estudavam. E nós tivemos um tempo, e foi muito legal, porque assim, sobre a arte, né? Ela pediu para que existia uma moça, e ela ia ser ministrada pelas nossas vidas, com palavras. Só que dessa vez, ela sempre falava para a gente ministrar através de palavra, ou pedia para a gente orar em casa, para trazer um versículo bíblico.
E dessa vez ela sentou com a gente numa mesa e nos deu várias revistas. E ela disse assim: eu quero que vocês fechem os seus olhos, que o Espírito Santo vai trazer uma revelação do que Ele quer que você faça para dar para ela. Vocês vão recortar tudo aquilo que Deus falar para vocês. E aí nós abríamos as revistas, íamos procurando, era como se a gente montasse um quebra-cabeça, cada um com uma folha e fazendo recorte e colagem. E nós fizemos, e depois nós sentamos, né, num outro espaço mais aberto, e nós íamos trazendo para aquela moça o que Deus tinha dito para nós. E era lindo ver a presença de Deus. A presença de Deus tomou aquele lugar e todas nós falamos e colocamos como figuras muito parecidas. Algumas figuras eram idênticas, em revistas completamente diferentes, porque havia a presença do Senhor. Nós buscamos o Senhor e Ele se manifestou daquela forma. Então, é lindo ver como o Senhor pode se manifestar na sua vida. É lindo ver como o Senhor pode usar a sua vida. E aí nós não podemos diferenciar a nossa vida secular da nossa vida sagrada, da nossa vida em Deus. Por que eu digo isso? Porque nós somos um. E não tem como você se diferenciar estando fora daqui ou estando aqui dentro. Deus quer te usar também da mesma forma aqui como Ele quer te usar lá. Ele quer te trazer revelação do que você precisa aqui e Ele quer te usar para levar vidas a outras pessoas. Quando a gente está em meio a pessoas que não conhecem a Cristo, aí que nós vamos poder trazer a manifestação da presença de Deus. A pessoa precisa ver a diferença. Você não pode fazer uma propaganda enganosa de que lá você recebe a bênção, que lá na igreja você recebe a bênção, que é ali que tem uma manifestação poderosa do Espírito Santo, e lá fora não. Lá fora também precisa ter, lá fora também pode ter. Então, que vocês possam levar isso para a vida de fora, para a vida lá fora. Amém? Deus te encontra à medida que você abre para Ele espaço para que Ele possa falar ao seu coração. A presença do Espírito Santo nos leva em direção ao Pai. Somos convidados a contemplar o Senhor face a face. Somos convidados para permitir que nada fique entre nós e Ele. O Senhor quer que você sinta e vivencie a presença dEle todos os dias. A única coisa que pode atrapalhar a minha ida a Cristo é o pecado. O pecado é o que nos afasta de Deus. É aquilo que nos bloqueia. É aquilo que nos trava para chegarmos à presença do Senhor. Não que Ele não esteja esperando, mas nós não, às vezes, nos sentimos confortáveis para ir até a presença de Deus se nós estivermos em pecado. Ou se tivermos com algum embaraço. Aí eu acho que aqui entra também a questão do embaraço. Se você tem algo para resolver com alguém, se você tem algo a falar para alguém, você precisa trabalhar para que isso aconteça. Para que todo embaraço que não te impeça mais de chegar à presença de Jesus. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a gente vai encontrar lá fora as pessoas que nos, maltrataram, que nos desprezaram, que nos decepcionaram. E aí? Existe diferença aqui e lá? Não. Nós precisamos abrir nosso coração, pedir perdão, liberar o nosso coração, para que a gente possa receber a presença de Deus, sabe? Às vezes a gente fica travado
Às vezes a gente fica remoendo coisas. Isso faz um mal. Isso traz dor. E aí, ao invés de você receber a presença de Jesus, você fica com aquilo. E isso te impede de entrar completamente na presença de Deus. Sabe? E existe uma coisa, né? Com quem você entra na presença. Existem 3 pessoas na Trindade. Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Existe um desses 3 que você tem mais afinidade. Como assim, Flávia? Vou ter mais afinidade com um ou com o outro? Você tem mais afinidade. Você recebe de uma forma diferente quando um desses 3, que é o seu principal, fala com você. É diferente. Deus se manifesta através de Jesus e do Espírito Santo. O Espírito Santo traz as manifestações sobrenaturais, traz algo diferente. Deus traz profundidade, traz relacionamento de raiz. E Jesus é o relacionamento eu com Tiago, eu com Inayá, com Bernardo. É o relacionamento de irmãos. Existem diferenças. E você sabia, se você pensar aí, vai lembrando. Todas as vezes que você sentiu a presença do Senhor, provavelmente foram sensações muito parecidas, repetidas. Porque Deus te fala de alguma forma. Eu sinto muito a presença de Deus através de Deus, Pai. Muito. Eu lembro que na Bethel aconteciam algumas questões que eram do Espírito Santo. E eu ficava assim, nossa, não dá para mim isso não. Coisa esquisita. Não era a forma que Deus falava comigo. E eu queria sentir algumas coisas que aquelas meninas sentiam. Eu tinha umas amigas que sentiam umas coisas, elas começavam a tremer todas. Elas ficavam tremendo o tempo todo. Eu falei assim, gente, ela está inventando esse negócio. Mas não estava. Ela sentia uma eletricidade, uma delas contou para mim, ela sentia uma eletricidade passando pelo corpo que fazia elas fazerem esses movimentos. E eu também queria fazer, mas eu não podia ficar fazendo sem sentir nada. Não dá, né? Vou ficar assim o tempo todo lá. E elas ficavam, né? Mas elas sentiam. E eu lembro que eu tinha uma amiga lá, que o marido dela saía do culto tortinho, andando para o carro. E ela falava, para com isso, Júnior. O nome dele era Júnior. Para com isso. Que coisa horrorosa você ficar fazendo isso. E ele falava com ela, eu não estou fazendo porque eu quero. Eu estou fazendo porque eu estou sentindo o Espírito Santo. É algo mais forte do que eu. Ela, que besteira. E aí ela começou a ir aos cultos junto com ele. De repente, ela passou 40 minutos assim. E ela foi para o carro e ele começou a rir dela. E ela falou, para de rir porque eu não estou conseguindo parar. E era a manifestação da presença de Deus sobre ela. Outras, nós vimos acontecendo outras experiências, igual essa nossa amiga, que eu falei sobre o recorte colagem. Deus trouxe ela para Bethel e fez ela estudar artes. Ela fez faculdade de arte e ela desenhava. Depois eu mando para vocês um desenho delas no grupo. Ela pintava em tela, com pintura tela, óleo, né? Com quem sabe pintar aí, entende. Então, durante o louvor e a adoração, eram colocadas telas de pintura grande no palco, e elas desenhavam. E os desenhos são as coisas mais lindas. E eram todos direcionados pelo Espírito Santo. Era a manifestação da presença de Deus. Então, queridos, foque no Senhor, porque Ele também quer trazer algo vivo para você, algo único e especial só seu. Agora, com quem que você mais está junto? Quando você sente a presença do Senhor, quem fala mais com você? Deus Pai, Jesus ou Espírito Santo? Eles podem falar todos? Podem. Eles podem se manifestar ao mesmo tempo? Todos? Podem. Mas existe um deles que você está mais próximo, mais aconchegado. E Ele quer falar e se derramar sobre a sua vida. Amém? O povo de Israel, durante o estado no deserto,
eles sentiam a presença do Espírito Santo. Mas chegou um momento, uma fase, a presença de Deus, né? Via manifestação. Mas chegou um momento que eles começaram a querer fazer por conta própria. Foi quando eles criaram o bezerro de ouro e eles perderam a conexão com a presença do Senhor. E eles ficaram durante muito tempo sem a presença de Deus. A nuvem foi embora, o maná sumiu. Tudo que eles tinham experimentado foi desaparecendo. Porque eles resolveram, por conta própria, agir e tentar entender que Deus estava fazendo. E aí eles foram ficando fora. E isso fez com que eles não conseguissem presenciar a presença de Deus. Eles eles decidiram abandonar a Deus. Eles decidiram não focar mais. E eles foram se afastando da presença de Deus. Quando eles retornaram à presença do Senhor, quando eles retornaram a essa presença manifesta de Deus, tem um texto que diz assim, né? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Está em Salmos 42:1. Eles começaram a entender que o pecado os levava à ruína. Então eles retornaram com seus corações diante do Senhor. E eles puderam sentir novamente a presença de Deus. Para nós termos, né, a nossa real presença de Deus novamente na nossa vida, quando a gente está falando sobre os pecados, ou a falta de perdão, ou um vício, né? Talvez seja um vício. Talvez você caminhe, só que você fica tão envergonhado que você não consegue se livrar de um vício, de um álcool, de uma droga, de algo que vai te aprisionando. E quando nós nos sentimos com o Senhor, Ele vai pedindo para que a gente vá tirando coisas, tirando situações, embaraços e pesos. Jacó teve que tirar as roupas contaminadas, lavar as mãos sujas e jogar os ídolos fora. Josué teve que tirar as coisas contaminadas do arraial. E nós precisamos abandonar essas coisas também. E nos livrando disso, para que possamos sentir o toque do Senhor sobre as nossas vidas. E quanto mais buscamos o Senhor, mais Ele vai se manifestando, Ele vai falando conosco. Eu queria contar só mais uma experiência. Não, duas. Queria contar uma que é sobre isso, né? Vai percebendo, queridos, o quanto Deus já falou com você em várias situações e trouxe a real presença dEle. E talvez você tenha passado por experiências diferentes e achado que aquilo não era o Senhor, e era o Senhor falando com você. Ano passado, eu e as meninas, elas descobriram um filme da Barbie, e nós colocamos o filme para ver. O filme era de dança, e a Barbie passava pela experiência de fazer algumas partes dos balés clássicos. Ela fazia o Lago do Cisne, ela foi fazer Odete, que são clássicos do balé. Se a gente vai assistir um balé clássico, a gente vai assistir essas narrativas. E aí, essa menina, ela estava com uma sapatilha mágica e que levou ela nesses lugares. E quando ela retorna, ela tinha que fazer uma apresentação no palco, como todas as outras meninas. E ela ia apresentar uma dança com uma vaquinha. Ela levava uma leiteira e ela ia fazer a apresentação. E no meio da apresentação, aquela coisa dos filminhos, né, dos desenhos, algo mágico acontece, ela se torna uma bailarina com uma outra roupa toda linda, e ela começa a dançar de uma forma diferente. Ela começa a fazer que a coordenadora ficava olhando para ela e falando assim: o que você está fazendo? Porque ela parou de fazer aquele clássico que foi ensinado e ela começou a fazer
passos novos. Era como se ela estivesse fazendo o balé contemporâneo, o jazz e o balé contemporâneo misturado. E esse é o final do filme. Eu estava assistindo com as meninas. Quando começou isso, eu fui levada a um estado de emoção. Eu comecei a chorar, mas eu chorei. Eu falei assim, o que está acontecendo? O que está me fazendo chorar tanto? Eu não conseguia parar de chorar. E as meninas começaram, o que está acontecendo, mãe? Eu falei, não sei, deixa eu perguntar a Deus, porque eu também não sei. O que está acontecendo comigo? E eu chorei muito. E ali Deus falou muito comigo com relação à dança. Muito. O Senhor falou, ministrou muito o meu coração. Eu não posso assistir o filme, porque todas as vezes que eu assisto o filme é a mesma coisa. Não mais com dor ou com abandono, sabe? No sentido do abandono da dança que eu tive na minha vida, algumas experiências. Mas eu sinto a manifestação da presença de Deus ali. Que louco, né? Que louco. É um desenho. Que isso? Como assim? E Deus fala profundamente comigo. Então Deus pode falar em coisas simples. Você pode ouvir uma palavra, você pode ver uma cena, você pode passar de carro e ver alguém. E Deus quer falar com você. Esteja aberto à presença do Senhor na sua vida, porque Ele quer falar com você. Amém? Vocês querem receber essa presença do Senhor? Amém? Amém. E o Senhor manifesta a glória dele no livro de João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E ele nos prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? O Senhor está conosco. Ele quer falar. Quando focamos e nos concentramos na presença do Senhor, tudo muda. Tudo se transforma. Sabe? O peso, a ansiedade, o cansaço, a falta de fé em determinadas situações, talvez que você tenha que resolver, se transforma. Vá para a presença do Senhor. Leve Ele aonde você for. O que você estiver fazendo. Amém? E eu queria contar um último testemunho. Eu queria que os meninos depois viessem aqui, se preparem aí para a gente cantar essa música do Toque do Céu de novo. Eu queria que a gente tivesse um tempo de sentir a presença do Senhor, amém? A gente está acabando mais cedo, então a gente pode ter esse tempinho, amém? Eu vou contar porque acho que faz sentido. Durante o tempo que a gente estava lá nos Estados Unidos, o Tiago recebia muita palavra profética. E eu ficava em casa, né? E aí um dia eu falei com ele assim: Tiago, eu também quero receber, poxa, você recebe um monte, eu também quero. E aí tinha, a igreja tem um ministério de sala profética que se chama. Você se inscreve e você vai num horário determinado à sala profética. Então você se inscreve, tipo assim, a sala é domingo, você se inscreve na segunda-feira, eles abrem 2 horários, você se inscreve, abre, enche os horários e fecha o tempo, e você tem um horário para ir buscar o seu ticket. E durante essa busca do ticket, a entrada do templo fica cheia de gente, porque são pessoas que vêm de fora e querem participar da sala profética. Então eles ficam na espera de que, se alguém desistir, eu entro. E nós fomos 2 vezes, Tiago foi comigo na sala profética. Eu não entendi nada, porque eles falam muito rápido, é só em inglês. E o Tiago falou assim: eu não vou ficar traduzindo junto, senão a gente vai perder o nosso tempo, porque tem tempo. Então eu vou deixar eles falarem tudo, a gente grava, depois a gente senta e eu falo para você. Eu falei, tá bom. O importante é eu receber. Não importa se você depois vai traduzir, eu quero receber. E
E aí, ele também ganhava de bandeja. Poxa, ele ia me acompanhar, ele ganhava mais ainda. E aí, nós fomos. E uma das palavras que eu recebi, que aí eu não lembro mais se foi no primeiro ano para o segundo, ou se foi do segundo para o terceiro, era que eu iria impactar muitas mulheres de muitos lugares. E a pessoa, eu falava assim, você tem coisa de missionária? Eu falei, mas missionária? Como assim missionária? Não. Eu falei, não, eu só vejo você ministrando muitas mulheres, igual se fosse Miss. Eu falei assim, Miss, nossa. Eu falei assim, tá, aí a gente vai ouvindo aquilo tudo. Aí essa semana passada, depois que eu saí daqui, eu recebi um contato pelo WhatsApp de uma moça. Quando eu vi o número, eu falei assim, você está onde? Eu sabia que ela não estava no Brasil. Ela falou assim, eu estou no Canadá. Eu falei, que legal. Eu queria fazer o curso com você. Eu falei, como que você me descobriu? Né? Ela falou, pela live que você fez com a Liv semana passada. Eu falei, que legal. Eu quero fazer. Aí eu passei os dados da conta. Ela depositou mais do que era o valor. Eu falei assim, você depositou errado. Ela falou assim, não depositei não. Eu fui muito abençoada na live. Eu queria te dar uma oferta. Eu falei, poxa, obrigado, amém, glória a Deus, recebo. E aí o Senhor começou a fazer eu lembrar daquela palavra que eu recebi. E eu falei, Tiago, me dá seu celular. Deixa eu ler a palavra de novo. Queridos, se você já recebeu palavra profética, se você recebeu palavra profética direto de Deus, ô glória, a melhor que existe, direto da fonte. O Senhor falando com você no seu coração, anote. Porque existem alguns momentos da nossa vida que a gente precisa reler a palavra. Existem alguns momentos que nós estamos, às vezes, cansados, exaustos, e a gente pega aquela palavra e ela nos fortalece novamente, sabe? E aí eu peguei a palavra e eu li ali. Você vai impactar vidas através do online. Eu falei, caramba, eu falei, glória, é isso que eu estou fazendo. Eu falei, Tiago, olha só isso aqui. O trabalho que eu tenho feito hoje, além da psicologia clínica, é um trabalho online. E quando eu recebi, eu não estava entendendo nada. E ela disse, né, que eu ia impactar mulheres de vários lugares e de várias camadas da sociedade. E aí estou eu aqui, trabalhando, impactando, para a honra e glória do Senhor, mulheres do Brasil inteiro que estão comigo nos grupos do trabalho que eu faço. E agora está vindo gente de fora, porque o primeiro grupo tive uma menina da Alemanha, agora eu estou com uma menina do Canadá. E isso é para a honra e glória do Senhor. Eu quero contar isso para vocês como um testemunho de quando a gente foca na presença do Senhor, no agir de Deus sobre nós, e quando nós permitimos que isso aconteça, muitas coisas vão vir, sabe? Como quando você puxa... Não sei se é caranguejo, você puxa assim, vai um monte de... É o quê? Caranguejo junto? Mas vem um monte de caranguejo junto. Então, quando você puxa um, sai um monte, assim. O Senhor traz a presença e a revelação e muitas coisas juntos vêm, sabe? E eu quero declarar sobre vocês essa noite, vocês que estão em casa também, que a presença do Senhor seja sobre a sua vida. Foque na presença do Espírito Santo. Foque na presença do Senhor e saiba que Ele tem uma linguagem única para falar com você. Não é a linguagem igual a de ninguém. Não olhe para cá e às vezes os meninos estão tendo algumas questões deles. O Senhor está falando com eles, querendo que você seja igual. Você não é igual. A forma como o Espírito Santo, como Deus Pai, como Jesus quer falar com você é única. Então não aguarde eles, aguarde o Senhor. Amém? E peça a Ele para ser aquele que irá trazer palavras proféticas ao seu coração. Palavras e revelações da presença do Senhor. Amém? Queria que vocês se colocassem de pé. Antes da gente orar terminando, vamos cantar, louvar o Senhor mais uma vez.
vivo pelos momentos quando estou em tua presença. Os ruídos se vão, Senhor, venha falar. Tens todo o meu olhar e a minha atenção. Preciso te ouvir, Senhor. Meu coração quer mais de ti, mais do teu amor. Então rendo, Deus, vou viver em teu perfeito amor. Sejas feito em quem tu és. Meu desejo é conhecer-te mais, Senhor. Abrirei meu coração, os meus medos deixarei, desesperado por um toque do céu. Oh, 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 oh. És estrela da manhã, és a luz na escuridão, meu respirar, a vida em meus ossos. Não há mais confusão, em teu amor e afeição. Tu és o mais doce, Senhor. Meu coração quer mais em ti, mais do teu amor. Então me rendo, Deus, vou viver em teu perfeito amor, ser desfeito em quem tu és. Meu desejo é conhecer-te mais, Senhor. Abrirei meu coração, os meus medos deixarei, desesperado por um toque do céu. Oh, 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 eu abro o coração, Jesus. Eu abro o coração para ti. Faz tua vontade em mim, Jesus. O meu caminho é teu. Abro o coração, Jesus. Eu abro o coração para ti. Faz tua vontade em mim, Jesus. O meu caminho é teu. Abro o coração, Jesus. Eu abro o coração para ti. Faz tua vontade
esse é o som, e esse é o som, esse é o som da tua igreja, Jesus. E esse é o som, e esse é o som da nossa adoração. E esse é o som, e esse é o som, e esse é o som da tua igreja que te adora, que te exalta, que corre pros teus pés, que corre pros teus pés. Você está em casa, quero te encorajar a não perder essa oportunidade de Deus continuar falando com você. Se você está com dúvida, levante. Eu sinto que o Espírito Santo quer libertar alguns essa noite, e o Senhor quer abrir os seus corações. Eu quero falar para você que está em casa, o Senhor está aí onde você está, assim como Ele está aqui nesse lugar. Então abre o seu coração para receber essa liberdade que o Senhor quer te dar. O Senhor quer te libertar de vícios. O Senhor quer te libertar de medos. Então abre a sua vida, amém? Continuamos aqui, mas que você possa continuar em casa, amém? Amém. Enquanto nós orávamos e adorávamos a Deus, eu tive essa visão como se fosse uma cebola, e Deus vinha e começava a descascar, tirar as camadas dessa cebola. E eu sinto que o Espírito Santo é isso que Ele está fazendo nessa noite sobre os nossos corações. Ele está tirando as camadas que não são necessárias, e Ele está colocando isso para fora, sabe? Ele tá te mostrando, revelando o seu interior, e é para isso, para que Ele faz, para te dar vida, para trazer uma nova vida sobre o seu coração, para trazer uma restauração profunda sobre os seus sentimentos. Deus se importa com cada sentimento que passa no seu coração, e Deus está querendo colocar, remover essas coisas externas, essas coisas que às vezes você usa para proteger o seu coração. E Deus te diz que você não precisa se esconder, que Ele mesmo tem a chave do seu coração. E Ele quer abrir essa porta, e Ele quer entrar por essa porta, e Ele quer te restaurar, Ele quer te renovar, Ele quer te mostrar o quão importante você é para Ele. Por isso, Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, pela ação poderosa do Teu Espírito no meio de nós, por aquilo que o Senhor faz conosco, mesmo quando nem sabemos como fazer. Às vezes não sabemos abrir as portas do nosso coração para Ti, mas, Senhor, te dizemos sim nessa noite, dizendo: toma a chave, Pai, para que o Senhor abra esses espaços reservados do nosso interior, e o Senhor possa trazer essas novas vidas, Senhor, dentro de nós. Remove, Pai, remove todas as coisas aparentes, externas, e acessa, Pai, o fundo do nosso ser, e ali, Pai, traz uma nova vida sobre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba mais a presença de Deus.
as águas, Abba Pai. Agita as águas, Abba Pai. agita as águas, Abba Pai. agita as águas. Aleluia. Senhor, queremos pedir pelo nosso coração, que o Tiago disse sobre a cebola. Estamos nos descascando para que o Senhor venha no nosso interior. Pedimos que o Senhor venha com cura nas nossas emoções. Sabe, Deus, destruindo todo o medo, destruindo toda a frustração, destruindo toda a falta de liberdade, toda insegurança, Senhor, em nome de Jesus. Venha destruir, Senhor, tudo isso que tem feito mal, todo medo que paralisa, toda sensação de que não é aceito, falta de aceitação. Nós pedimos ao Senhor que Tu venhas estar destruindo. Por isso, mexa as águas, Senhor. Mexa, Senhor, para que tudo isso vá embora, para que tudo isso seja limpo dos nossos corações. Venha limpando, Senhor. Venha limpando, Senhor, e trazendo a Tua cura sobre o nosso interior, trazendo a cura sobre as nossas emoções, restaurando por completo quem somos em Ti. Somos filhos amados, olhados pelo Senhor com olhos de amor, de graça. Por isso, em nome de Jesus, todo luto que está impedindo de você crescer, vá embora em nome de Jesus, para que você consiga crescer. Toda falta de amor de pai, Senhor, toda falta de amor de pai, em nome de Jesus, restaura o Teu amor como Pai, em nome de Jesus, sobre cada vida. Oh, Senhor, estamos aqui, Senhor, para sermos restaurados pelo Senhor. Oh, Jesus, restaura-nos, Senhor, restaura o nosso interior, em nome de Jesus. Nós agradecemos por tudo que o Senhor fez nesse culto, que possamos ter esse valor completamente enraizados nos nossos corações, que possamos ter a nossa vida e o nosso primeiro ministério procurando e buscando, focando em Tua presença, que possamos focados na Sua presença diariamente, a cada momento, que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o centro em nossas vidas, em nome de Jesus. Que tenhamos uma semana abençoada, que possamos ver essa real manifestação da Tua presença sobre nós, em nome de Jesus. Queridos, vocês possam ter uma semana abençoada, que o Senhor possa falar ao coração de vocês. Lembrando que amanhã a gente tem um Ative e essa semana tem GDA. Se você não participa de um GDA, procure. Temos grupos vários dias da semana que vocês possam estar conosco. Deus abençoe, queridos. Amém.